Bom, amigos do canal 16, TV Cidade, essa é a segunda parte do nosso programa, e que vai estar ao ar todas as quintas-feiras trazendo uma atração musical da nossa cidade e também da nossa região aqui. E hoje, para a gente começando o programa, nós vamos trazer aqui talvez a pessoa que vai representar o futuro da música aqui da nossa região, principalmente de Rio Preto, porque é um talento maravilhoso. Então eu queria que vocês ouvissem já, iniciando o segundo bloco, o Carlos Oliveira, esse grande músico. É isso aí, cara. E nada mais autêntico que um músico brasileiro começar com um dos nossos maiores autores, né? Ernesto Nazaré. Então, eu ia iniciar justamente perguntando a você o seguinte: o Brasil, se a gente for pesquisar mesmo bem, o violão é o instrumento que pode designar bem a música brasileira. Inclusive, foi o que levou a música brasileira para fora, para o exterior, que é, por exemplo, a Bossa Nova, né? A Bossa Nova foi calcada em cima do violão. Bossa Nova, choro, samba, exatamente, tudo. Né? E o Brasil deu vários instrumentistas para o mundo, deu pessoas, por exemplo, como o grande Laurindo Almeida. O Laurindo Almeida chegou gravado em Hollywood, e fez filmes para Disney. O Luiz Bonfá tem uma discografia enorme nos Estados Unidos, na Europa. Então o violão brasileiro é um violão conceituado no mundo inteiro. E agora, infelizmente, nós sofremos duas perdas irreparáveis aí há pouco tempo. A primeira do Rafael Rabelo, que é um músico que talvez... Dos maiores virtuosos, né? Virtuosos brasileiros dos últimos tempos. E o grande Baden, né? Que iniciou talvez uma escola... O Luiz Bonfá também, né? O Bonfá também, terceira terceira pedra. Exatamente. Então, realmente é uma trilogia de violonistas que nós perdemos aí. Então, eu queria perguntar a você o seguinte: você acha que está difícil hoje aparecer novos instrumentistas, principalmente músicos solistas de violão? Não seria solistas, como é que a gente diz o nome? O concertista? O concertista de violão. Eu acho que existe muito o concertista, deve estar espalhado aí por todo o Brasil. O que deve estar acontecendo é que a mídia está abafando isso, né? O que aparece na mídia é outro tipo de música. Então esses instrumentistas, esses concertistas devem estar escondidos aí pelo Brasil afora aí. Mas sempre tem, isso nunca acaba, né? Principalmente aquele que escreve a peça para violão, né? O compositor de peça para violão realmente está escasso, realmente. Esse está... Que coisa, né? Então, porque eu tenho até acompanhado alguns festivais de música, por aí a gente vê que 90% das apresentações feitas em festivais de música acontecem o violão em voz, o violão e outro violão junto acompanhando. Agora, uma coisa que a gente não vê mais realmente é esse concerto para violão. E você é uma pessoa, eu disse até no começo, que você é um futuro da música de Rio Preto, porque eu considero isso, eu posso dizer porque acho que nós temos uma intimidade, eu não sei se foi o primeiro, mas acho que você, as primeiras gravações suas foi em meus discos, né?
Eu tenho um orgulho muito grande por causa disso, porque os discos ficaram... A marca registrada são minhas peças para violão. Então, justamente, eu escrevi, eu voltei até a escrever peças para violão pensando no seu trabalho. Que eu queria dizer o seguinte, que o violão riopretense é um violão conhecido no Brasil inteiro. Nós temos José Rastelli, Com certeza. músico. Nós temos aí o Manivela, que faz um samba maravilhoso. Nós temos aí que faleceu o Mário Long. Mário Long trabalhou com inúmeros músicos aí, inúmeros... Na PRB8 também, né? Também, acompanhou Emilia Boga, Francisco Alves e Companhia Limitada. Então eu te pergunto o seguinte, o que você vê a perspectiva para você, futuro musical, assim? Você acha que cabe ainda esse estilo do violão clássico, essa coisa do violão choro, o solo de violão? Acho que todo músico tem que se adaptar, né? E tem que buscar novas coisas. Mas sempre vai haver, eu acho que um público para esse tipo apesar de restrito, sempre vai existir esse público, né? Para o choro, para a música instrumental. Mas, lógico, a gente tem que pensar um pouco mais adiante e não ficar só vivendo dos antigos compositores para violão, que é Canhoto, João Pernambuco e essas coisas. Hoje você poderia citar alguns, por exemplo, assim, algumas pessoas que você acha que novos de violão, tem algum nome assim que você poderia dizer? Que a gente sempre fala daquelas pessoas que fizeram o nome do violão, até vem da Espanha, né? O violão flamenco. Mas hoje tem alguém no Brasil? Eu conheço você, por isso que eu estou dizendo, você realmente você está aí nadando contra uma corrente muito grande. Aqui em Rio Preto mesmo tem um pessoal que está, eu acho que a cidade está acordando, eu acho, para isso, né? Antes praticamente era eu que estava aqui e se conhecia isso, né? Quando eu comecei a tocar, parecia que eu era o único dos novatos que estava começando a entrar. Mas aí começou a aparecer, assim, tem outros nomes, assim, tem o Kelvin, que era inclusive da Polícia Militar, que é um ótimo violonista. Tem o Peri do Edson Valêncio. Então tem uma safra boa, sem contar os de fora, né? Que deve ter muito espalhado aí, deve ter bastante gente, sim. Inclusive, nós vamos trazê-lo aqui no nosso próximo programa, o Valêncio e os meninos deles que estão fazendo um som maravilhoso, né? Tá muito coisa, bom. Música instrumental, eles estão buscando um trabalho de registrar o som dos ventos, o som do movimento das árvores. Isso é uma coisa maravilhosa. Ouvi o CD. Então, Carlos, agora, como é que você está aspirando com música hoje? Você está, por exemplo, tocando na noite? Você está... À noite, raramente, né? Eu não fui um músico que comecei entrei no circuito da noite, não canto, então raramente eu tô nos bares aí. Algumas vezes eu tô, mas raramente. Mas hoje eu tô mais em aulas e concertos, né? Que eu dou esporadicamente em alguns lugares. E aula, é bom a gente entrar um pouquinho nesse âmbito, que é o seguinte, a aula geralmente, eu procurei há um tempo também dar aulas de violão. Aí o aluno chegava, eu quero aprender assim, eu quero aprender, começar já, para começar no primeiro dia ele já sair tocando. Quer quer tocar. Então, uma coisa que deixa a gente de maluco, fala, pô, como? Não é assim. Não tem como, né? Não existe milagre, né? E ele quer o popular. Ele quer o popular porque ele quer, em 2 minutos, ele quer dar uma festinha tocando. É verdade. Então, veja, os seus alunos, que deve ser específico, porque eles sabem o que você toca, o que você faz, eles vêm te procurar para aprender a teoria musical, para aprender o violão, o solo de violão, ou você basicamente está também dando aula de música popular? Eu também estou tendo que dar aula de música popular, né? Não dá para se viver dando aula só de solos de violão, não dá para ensinar o violão como deveria. Não está tendo interesse? Você acha que não tem? Pouco. Eu tenho alguns alunos que se interessam, que são bons alunos e que gostariam de tocar violão como solo, como um instrumento em si, né? Mas a maioria quer tocar meia dúzia de música para tocar churrasco mesmo. Que coisa, né, gente? Infelizmente fica por aí. Principalmente a música feita, a música já pronta. Por exemplo, você tem várias composições para violão. Tem algumas. Eu gostaria que você mostrasse para o nosso público do Canal 16 essa coisa de como é que é uma peça para violão, e principalmente o seguinte, você depois de tocar, inclusive, vamos até apresentar, você está trazendo eu estou trazendo um grande músico aqui, que está aqui, veio de São Paulo. Está aqui em São José do Rio Preto, é o William Carlos, né? De Oliveira. Não é parente, não confundindo que não é parente, né? É igual o Grupo Realejo, os Ferreiras não são parentes. Somos irmãos de música. Irmãos eu acho que todo som brasileiro tem que ter a percussão, né? A percussão também
Não existe hoje um conjunto nos Estados Unidos que se diz assim, esse conjunto é maravilhoso, não tem um percussionista brasileiro. É verdade. A percussão brasileira e o músico brasileiro é versátil. E até o do violão. É uma coisa que nem... se você pegar um músico americano, para ele tocar choro... É complicado. É complicado, para ele tocar samba é complicado. Nós, já brasileiros, já existe a conseguimos tocar a vivência, música né? deles, a música jamaicana, a música até árabe. É que a nossa música é uma coisa, é um híbrido, né, de várias músicas. Eu acho que essa é a facilidade do músico brasileiro. Então eu queria que você mostrasse uma das músicas que você peça para violão. Para violão, e nem se falasse qual que você iria tocar. Tem várias. Bom, você escolhe. Acho que eu conheço quase todo o seu repertório. Eu gostaria que você escolhesse uma música pessoal. Tocar um prelúdiozinho meu, é um prelúdio da tristeza que se chama. Muito bonito. Bonito e triste. Como tem que ser, né? Dá aquele trêmulo, dá uma certa melancolia, né? Tem como se fossem bandolins, né? E tem músicas que são feitas realmente para estantes que a gente está triste. É um termômetro, né? Por exemplo, Valsa da Dor de Vila Lobos, não sei se você conhece, Valsa da Dor, o próprio nome diz, Valsa da Dor. É uma coisa que impressionante, impressionante. Se você estiver deprimido mesmo, uma coisa aconteceu, uma coisa triste, ocorre um suicídio. Não chega uma coisa. Mas você vai se emocionar. A pessoa chega a se emocionar muito. Agora, eu gostaria primeiro de perguntar para o William aqui um pouquinho, uma coisa que é interessante do seguinte, né? O instrumento brasileiro de percussão, se a gente perguntar qual é o instrumento brasileiro de percussão, é aquele que vai ser criado, né? Porque, por exemplo, você já está com três coisas aqui diferentes, duas coisas diferentes que eu não estou. Por exemplo, diz pra gente o que é esse instrumento que você está, essa caixa, esse caixote. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a boa vontade do meu irmão aqui, o Carlos, e você, Fernando. Opa. E por estar dando essa oportunidade, não só para ele, mas para mim, né? Para poder mostrar o trabalho da gente. Bom, na verdade eu trabalho com música étnica, então mistura tudo. Então você vai desde dos instrumentos de bateria, que são consagrados, né? mais comuns, até instrumentos exóticos. Então aqui está um híbrido aqui está uma síntese de instrumentos, né? Está o bongô, que é um instrumento de música cubana. Sim. Os símbolos, né, que em sua origem eles são turcos, né? Os pratos, em geral eles têm origem turca. Isso aqui é uma caixa africana, da Costa do Marfim. Eles se utilizam muito, que lá os músicos são muito pobres, né? Mas é original lá ou, por exemplo, você construiu uma aqui? Não, é original. É original? Então é um instrumento importado. Eu fiz algumas viagens, né? Quando eu tinha 17, 18 anos, até os 20 e poucos anos, fiz algumas viagens e trouxe algumas coisas, consegui trazer algumas coisas, né? E aqui temos Toca um pouquinho pra gente, se puder. Vamos ver o som dessa caixa, que é interessante.
esse instrumento, que seria esse instrumento? Esse aqui é um instrumento, ele é originário da santeria cubana, né? Existe todo o processo religioso deles lá, né? Que é... Instrumento, então, na religião, usado na religião mesmo? Na santeria deles. Poxa vida. Isso aqui... Parece que é couro de animal, né? Isso, é um couro de cabra e ele é chamado classicamente de bambaque, né? Ou seja, é um atabaque de bambu. Ah, tá. O som dele é mais aberto, né? Ele é percutido com as mãos e junto com os batás, que são instrumentos onde é um tambor com as duas peles, né? Nos dois extremos do instrumento. Junto com os batás, eles fazem parte dos rituais cubanos, afro-cubanos, né? Certo. E do Haiti também, né? Já pega a costa dos Estados Unidos, né? Então eles utilizam esse instrumento aqui. É porque esse som desses caixotinhos que a gente viu, como é que você deu o nome dele? Tem um nome? É uma caixa africana, ele caixa não africana. Tem um nome. Então, caixa geralmente a gente vê no flamenco, né? Espanhol, aquela caixa. É o cajón, né? É, o cajón. Que inclusive que eu queria falar pro Carlos, porque o Carlos eu sei que é um apaixonado por música flamenca, né, Carlos? Eu tive a minha passagem por aí. Bom, antes vamos dizer o seguinte, vamos começar da sua influência. Você, pelo que eu sei, eu não conheci o seu trabalho nesse tempo. Parece que, como todo adolescente, como todo iniciante, claro que vai tocar um instrumento, vai procurar querer pegar a sua identidade de músico, ele vai começar a tocar aquilo que ele escuta, aquilo que está acessível a ele. Então parece que você, por exemplo, um jovem, você começou tocando rock, começou tocando músicas populares, é isso? Comecei tocando rock, comecei tocando guitarra mesmo, né? Guitarra elétrica distorcida, aquela coisa radical. Eu gosto muito. Eu também. Eu sou da geração. Eu gosto muito. Mas o instrumento sem saturação, né? Que eu acho, porque eu explicar para as pessoas também que é o seguinte: a guitarra, ela é um instrumento que o som tá ali. Você liga, ela dá saturação, aí o músico, se ele não quiser fazer os acordes, com uma mão só ele toca. O violão não, ele tem que apertar as cordas, depois de ele apertar as cordas, ele tem que puxar. Vamos mostrar um pouquinho, Carlos, até como é que faz a coisa do violão. O violão aqui faz um som que ele faz o acorde, você tem que arrancar mesmo. Arrancar o som, literalmente arrancar. É um pouco mais fácil de arrancar o som. Mais fácil, porque já está a saturação, já está ali o som, né? Então é o seguinte, você começou tocando rock. O que foi que fez você entrar na música brasileira, mergulhar de cabeça? Porque eu sei você hoje é fascinado por choros, pelo samba. O samba, acho que é o último grau, o grau mais dificultoso que existe na música, né? Eu acho que porque principalmente na percussão. Você tocar um funk, você tocar um samba, é brutal a diferença. Coisa, né? Então, o que te levou você, assim, foi estudando, foi escutando, foi influências de amigos, o que é? A minha transição foi meio... Foi bem particular. Foi uma coisa assim, eu ouvi um guitarrista, se chamava Yngwie Malmsteen, que era... né, que ele fazia uma fusão da música erudita com o heavy metal, né, com o thrash, com as músicas, com as facções do rock, né? E ali eu fiquei abismado com as coisas que ele fazia, gostava daquilo que ele fazia, e tentava fazer igual, tentava e não conseguia, né? E aí um dia eu consegui ver os discos do Rastelli, né? Aqueles discos da Chantecler antigos, eu e meu amigo violão, os vinis, né? Aquela mulher deitada no chão, Aquela mulher deitada com o violão, e eu ouvia aquilo ali, aí eu não acreditava, né? Eu olhava e via... Tão perto, né? Tão perto, justamente, mas eu nunca tinha ouvido, né? E eu ouvi um cara fazer com um instrumento só tudo aquilo, né? Aí eu fiquei louco, eu falei, não, eu tenho que fazer isso aí também, eu tenho que conseguir com um instrumento fazer tudo aquilo que... Porque o Rastelli, se você escutar bem, parece que tem dois instrumentistas tocando. Justamente. Parece que tem um harmonizando e o outro solando, né? Uma coisa impressionante. Isso que isso é um me impressionou bastante. De Rio Preto, porque realmente ele é um músico fantástico, eu pude acompanhar. Eu gravei o primeiro disco dele de músicas de sua autoria. Nós viajamos, fomos a São Paulo, fomos a Campinas, depois finalizamos em Rio Preto, e para mim foi um orgulho muito grande, porque o Rastelli é um músico, sensibilidade, uma coisa fantástica. Inclusive eu compus, né, para ele o prelúdio para Rastelli, tá, e eu tive a grata satisfação dele gravar. Ele gravou com aquela marca registrada dele, o Trêmulo, que é coisa muito bonita. E eu fico feliz de ver que você hoje está seguindo um mestre, seguindo alguém que realmente
é um monstro sagrado da música de Rio Preto. E vamos tocar mais um número então, pessoal. Eu queria que você fizesse uma música com o William, vocês fizessem, mas já que nós falamos em flamenco, será que dá para sair alguma coisa meio estilo flamenco? Não, estilizado sim, eu já estou afastado bem do flamenco, mas estilizado eu acho que a gente sempre segura um pouquinho pra gente a influência, né? Então vamos lá. É isso aí, amigos do Canal Cidade. Muito talento nessa região aqui. O Carlos Oliveira como eu disse no começo do programa, é um músico que representa o futuro da música de Rio Preto, com certeza. E eu gostaria também que o pessoal visse mais uma peça sua para a gente encerrar o nosso programa, porque nós estaremos aqui todas as quinta-feiras, viu, gente? Toda quinta-feira vamos trazer uma atração para vocês, atração musical, se possível do nível assim do Carlos e do William. E gostaria que você fizesse uma peça sua para encerrar. Há 3 dias, uma música que eu gosto muito, uma peça extremamente para violão, coisa que não se vê mais hoje. Então, gente, até quinta-feira, vamos encerrar aqui com o Carlos Oliveira.